que é o sistema capitalista, né? A gente estava vendo na aula passada que o capitalismo ele vai iniciar lá no final, ele vai iniciar com as grandes navegações, né? Ele vai iniciar quando Portugal, a Holanda, a Espanha vão mandar navios para você ir para as Índias ou ir para os Estados Unidos, né? É quando descobrem, né? Os Estados Unidos, é quando descobrem o Brasil, que essas grandes navegações vão estar no seu máximo, né? Então, os governos, os países lá, principalmente os países da Europa, mandam navios, né? É onde começam os grandes exploradores. Qual era o intuito do governo mandar esses navios? Inicialmente era para mandar para as Índias, certo? Era atrás de quê? Era atrás de comercializar, de comprar minerais, ouro, certo? Diamante, ou então comprar especiarias, comprar nas Índias, que era onde era mais barato, e vender no seu país, certo? Isso era uma forma de lucrar, certo? O capitalismo vai iniciar com isso. O capitalismo, ele sempre vai buscar o lucro, certo? Não faz sentido para o capitalismo existir se não existir uma forma de lucrar. Aí a gente viu que antes era o feudalismo, né? Eu acho que o Tiago falou para vocês no primeiro ano, ele está falando agora, não sei. Mas é onde tem o rei, onde tem a igreja, né? Onde tem a burguesia, onde o servo produzia para o seu sustento, né? E no capitalismo já não funciona assim. No capitalismo, o capitalismo sempre vai encontrar formas de lucrar, certo? De alguém sair ganhando dinheiro. Senão, não faz sentido você ter uma fábrica e uma indústria. E a gente está falando das fases, né, do capitalismo. A primeira fase, como é que as pessoas iam ganhar dinheiro? Era a partir do quê? Era a partir das grandes navegações. As pessoas saíam, os grandes navegadores saíam, compravam esse tecido mais barato, essa roupa mais barata, comprava o ouro mais barato, voltava para Portugal, voltava para a Espanha e vendia mais caro, certo? Essa era a forma de lucrar. É nisso que Portugal, que Espanha, principalmente o Reino Unido, vão se tornar superpotências no mundo todo, certo? É nesse tipo de uso. Na segunda fase do capitalismo, quando o capitalismo vai se reinventar novamente, ela vai acontecer lá no século XVIII, certo? Lá em 1760, 1770, que é quando vai ter a primeira revolução industrial, certo? O que seria essa revolução industrial, pessoal? A revolução industrial, por que existe o nome revolução? O que vocês acham? O que seria uma revolução? O que vocês acham que significa isso? Hein, pessoal? Acho que é a ideia de reinventar, evoluir, né? Eu acho. De reinventar, né? Além de reinventar, uma revolução, ela muda totalmente além do bem-estar das pessoas, ela muda totalmente o convívio, muda totalmente o modo de vida das pessoas. Por exemplo, a Revolução Francesa. A gente não precisa nem saber mais ou menos como é que foi, como aconteceu. Mas o que seria a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi quando o rei lá, né, a população se revoltou contra o rei, literalmente matou o rei e mudou o modo de governo lá na França. Deixou de ser monarquia e passou a ser deixou de ser monarquia e passou a ser, agora me fugiu a palavra, Democracia? passou a ser democracia. Essa era a palavra que eu estava buscando. Deixou de ser monarquia e passou a ser democracia, certo? Isso é uma revolução. O povo, a partir do uso da força, ocasionou uma revolução, certo? O que seria a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, pessoal, é quando as indústrias vão começar a existir no planeta, certo? É quando as indústrias elas vão começar a transformar a natureza, né? Transformar a matéria-prima num produto industrializado, certo? Até então, até o século XVII,
como é que era feito um copo, como é que era feito uma panela, como é que era feito uma roupa, certo? Como é que isso era feito? Era feito de maneira artesanal, né? Não sei se vocês já viram lá nesses filmes mais antigos aí que passa na TV ou na Netflix, que as mulheres, né, principalmente, faziam a roupa com aquelas máquinas de madeira de tear, ou então faziam um chinelo com tesoura, cortando couro, certo? Faziam espadas, né? Mostram muito fazendo espada lá, o ferreiro batendo a espada. Aquilo tudo, pessoal, é uma forma manual, certo? Aquilo ali é, como se diz, né? É manufatura. É você fazendo os produtos com a mão, certo? Com a força mesmo do homem. Na Revolução Industrial, principalmente lá no Reino Unido, né, lá na Inglaterra, é quando o homem vai criar as primeiras indústrias, certo? E essas indústrias, como é que ela vai funcionar? A indústria, em vez de você em vez de você fazer na mão um copo, eu vou criar uma máquina que vai fazer um copo para mim. Então, ao invés de eu demorar uma semana para fazer 100 copos desse daqui, eu vou criar uma máquina que eu vou fazer 100 copos em uma hora. Eu vou fazer 100 copos em meia hora, certo? Mas professor, isso muda em quê? Como é que o capitalismo vai ganhar dinheiro a partir de um produto industrializado, a partir de um produto feito por uma máquina? Como é que vocês acham que o capitalismo vai ganhar dinheiro a partir disso? Não sei se vocês entenderam a. Ó, pessoal, o capitalismo, né, a partir da Revolução Industrial, vai ganhar dinheiro a partir da produção excessiva desses produtos industrializados, certo? Citar aqui o exemplo de um copo, né? Se eu levava uma semana para fazer 100 copos com a mão, eu estou levando uma hora só para fazer 100 copos. Então, se eu estou levando só uma hora para fazer 100 copos, em uma semana eu vou ter milhares de copos, né? Esse produto que eu fabriquei, o copo que eu fazia 100 na mão, eu vendia a R$ 1. Se eu pegar esse copo aqui que eu estou produzindo e vender a 50 centavos cada copo, eu vou lucrar. Por quê? Porque eu vou vender milhares de copos num preço mais barato, certo? E isso a Inglaterra fez muito. A Inglaterra produzia máquinas que criavam copos, que criavam ferrovias, que criavam panelas e vendia pelo mundo todo, certo? A Inglaterra despontou muito nessa época no mundo por isso, por ela ter indústrias que produziam com a melhor qualidade, certo? Transformavam a natureza, né? Essas máquinas eram movidas com a queima de carvão mineral, porque a energia elétrica ainda não tinha sido, não existia ainda. E esse produto tinha uma qualidade melhor e eu conseguia vender muito mais do que eu fazendo isso aqui na mão, certo? Mas professor, e as pessoas que criavam o produto, que faziam um copo com a mão, certo? Faziam de forma manual. Como é que essas pessoas conseguiram sobreviver? Porque essas pessoas que faziam copo com a mão, né, faziam de forma manual, ia vender por R$ 1. E as pessoas que vendiam, que trabalhavam em indústrias, vendiam a 50 centavos. Então, no caso, vou citar aqui exemplos. Então, no caso, o Robson ia comprar o quê? Um copo de R$ 1 ou um copo de 50 centavos? Comprar um copo mais barato, né? Certo? E nisso, pessoal, essa produção industrial, ela vai se tornar uma fonte de lucros, né? É aí que vai se tornar, e aí que vai surgir o trabalho assalariado, certo? Digamos que o Joás, né, ele tinha lá, no fundo da casa dele lá, ele tinha a sua produção de copos, né? Ele fazia o copo lá dele, vendia no final da semana, vendia na feira no domingo lá, cada copo dele lá, vendia por R$ 1, e no final da feira ele tinha o seu lucro. Mas aí chegou o Robson, né? O Robson lá com a sua indústria, com milhares de copos, ó. Agora eu estou vendendo aqui a 50 centavos. Chega lá na feira também, ó. Vou vender aqui o copo a 50 centavos. Todo mundo vai comprar um copo que é mais barato, né? O Joás não vai conseguir diminuir o preço do copo, porque o copo,
custou R$ 1 para ele vender, então custou 80 centavos. Ele vai ganhar muito pouco em cima do copo. Com o tempo, o que vai acontecer? O Joás não vai conseguir mais vender o copo dele e não vai ter mais fonte de renda, né? Então, o Joás vai se ver necessário ir para a indústria que o Robson tem de copos para conseguir um dinheiro, né? Para conseguir ter o seu trabalho assalariado, certo? Pessoal, isso que eu estou citando para vocês aconteceu muito lá na Inglaterra. É aí que o modo de vida das pessoas vão mudar. Por quê? Porque as indústrias elas tinham que ser instaladas em locais que tivessem uma estrutura melhor. As indústrias elas tinham que ser instaladas nas grandes cidades. É por isso que uma indústria vai para uma cidade, por quê? Se instala perto de uma cidade, por quê? Porque é onde tem o mercado consumidor, né? É onde as pessoas vão comprar aquele produto e é onde tem estradas, é onde tem a energia, né? Aqui não, mas é onde vai ter energia elétrica, é onde esse produto vai conseguir ir mais rápido para outros locais, para outros pontos do planeta, do Brasil, certo? Então as indústrias, elas sempre vão se localizar em locais que são de fácil acesso, certo? Por exemplo, a fábrica Fortaleza. Onde é que fica a fábrica Fortaleza, pessoal? Onde é que ela fica? Fica no Eusébio, né? Mas ela fica mais ou menos aonde ali no Eusébio? Onde é que ela tá? Ela tá às margens de que rua? De que rodovia? Da BR-116. Da BR-116, né? Que é uma rodovia que tem grande fluxo, né? Que é uma rodovia que é de fácil acesso. Mas por que não colocaram a fábrica Fortaleza ali do lado da Raul Tavares? Por que não colocaram ali perto da, da Pedreira? Um dos Por motivos, causa dos buracos. é esse, pessoal. É porque não é de fácil acesso, né? A Raul Tavares é teoricamente de fácil acesso, mas já pensou passando caminhão todo dia naquela rua que é estreita, né? Ali do Jabuti? Certo? Passando com o caminhão constantemente, certo? Então, um dos pontos que as indústrias visam quando elas vão ser instaladas é isso, é ter uma boa estrutura, certo? Uma boa localização. Por que eu estou dizendo isso? Porque é aí que vai começar a Revolução Industrial. Até então, pessoal, até o século XVIII, o mundo ele era mais agrário, certo? O mundo ele era mais agrário do que urbano, certo? As pessoas, a grande maioria das pessoas moravam na área rural do que na área urbana, certo? Existiam cidades, mas as cidades eram pequenas. A partir da Revolução Industrial, essas indústrias elas se instalam nas cidades porque tem uma estrutura melhor e essas indústrias se veem necessário ter pessoas para trabalhar nessa indústria, certo? E como as pessoas que trabalhavam de forma manual perderam o emprego por causa do produto industrial, essas pessoas se viram para sair do interior e ir para a cidade para ter o seu sustento, certo? E é na indústria que essas pessoas vão conseguir ter o seu trabalho assalariado, certo? É aí que vai surgir as ideias de Karl Marx, certo? Na mais-valia. Eu não sei se o professor Edivaldo já está falando para vocês sobre a mais-valia, mas a mais-valia é isso, é eu vender a minha força de trabalho e no final do mês ter um trabalho remunerado, certo? É o Joás trabalhar 8 horas por dia na fábrica do Robson e lá no final do mês ele recebeu o seu salário, certo? Só que aí as ideias de Karl Marx vai ver que é desproporcional, certo? O que um funcionário produz para o que o dono da empresa lucra, né? Digamos que é R$ 1 cada copo e o Joás produziu 2.000 copos no mês, certo? Só o Joás produziu 2.000 copos lá para o Robson. Só que no final do mês, o Joás só vai receber R$ 1.000. Ou então o Joás vai receber R$ 500, certo? Então o Joás ele produziu R$ 2.000 em copo, só que ele só recebeu 500, certo? É isso daí que
que as ideias de Karl Marx vai tentar investigar, tentar ver essa grande diferença, né, do Robson lucrar muito mais do que o Joás. Ah, mas professor, mas o Robson, a empresa não é dele, a indústria não é dele, então é certo, né, ele lucrar mais do que o Joás. O que vocês acham? Que é correto, não é correto? Ou o Joás tinha que lucrar igual o Robson? Hein, pessoal? Certo? Então, ó, dando sequência. O capitalismo industrial, ele vai lucrar a partir disso, certo? A partir da força de trabalho das outras pessoas e a partir da produção mesmo, e a partir dos produtos industrializados que as empresas vão vendendo, certo? Se antes eu produzia... Quem quer falar? Boa tarde, professor. Boa tarde, André. Bom? Tranquilo? Ó, pessoal, e aqui é como funcionavam as indústrias antigamente. Ó. Isso aqui não era energia elétrica, era carvão. Certo? E aqui é mais ou menos mostrando, ó, uma forma de lucrar, né, do dono da indústria lucrando, ó, com a força de trabalho do trabalhador assalariado e com a venda desses produtos, né, com a venda de produtos industriais. Ó, aqui é mostrando um pouco, ó, das indústrias. Ó. Por que as indústrias estavam na cidade? Ó? Porque eram onde estava o mercado consumidor e era um local de fácil acesso. Ó. Tinha uma estrutura fácil, né, para você ir de um local para o outro, para você distribuir o produto. Certo? Aí, a partir do século XIX, houve a necessidade de ter uma maior quantidade de matéria-prima, né, de material da natureza, teve que ter também uma maior mão de obra e de mercado consumidor. Aí isso fez muito que a industrialização não ficasse só no Reino Unido, certo? A industrialização se espalha pelo mundo todo, mas a industrialização, esse tipo de indústria, ela não vai ao mesmo tempo no mundo todo. Por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil só começa a se industrializar só no século XX, certo? Só lá nos anos 30 do século passado. Mas a industrialização já começa no mundo, ó, lá no século XVII, no século XVIII, século XIX, certo? Aí na próxima aula, pessoal, a gente vai continuar, certo? E vai ver um pouco do que é o liberalismo, certo? A livre concorrência. A gente vai ver um pouco sobre esse tipo de capitalismo. E a gente vai falar sobre a outra fase do capitalismo industrial, certo? Tranquilo? Pois, pessoal, a gente se vê na próxima aula, beleza? Acho que vocês vão ter aula agora depois do intervalo, né? Na próxima aula a gente se vê. Valeu, pessoal!